Minha sogra me obrigou a assinar um pacto nupcial sem bens. Eu assinei o meu com uma cláusula sobre traição. No casamento, o advogado leu só um parágrafo e meu sogro ficou pálido. O advogado Marcos Devero levantou-se da mesa dos convidados e bateu levemente com uma colher na taça. A sala ficou em silêncio. Eu estava sentada ao lado de Dexter e a minha mão estava na palma da sua, quente, um pouco úmida. Ele sorria, mas eu via os músculos tensos da sua mandíbula. Normalmente, em casamentos, não se lêem contratos de casamento em voz alta, começou Marcos, e alguns convidados riram. Mas a noiva pediu para fazer uma exceção. Então, vamos ouvir o que os jovens combinaram. Vivian, minha sogra, estava sentada à minha frente com uma expressão impassível. O seu marido, Ronald, colocou a mão no ombro dela, um gesto de apoio ou advertência, eu não sabia. Marcos desdobrou o papel e começou a ler monotonamente, como se costuma ler documentos jurídicos. Renúncia a reivindicações sobre o negócio, bens separados, cláusulas padrão, sobre pensão alimentícia em caso de nascimento de filhos. Os convidados estavam entediados. Alguns pegaram seus telefones. Então, Marcos chegou ao último parágrafo. Em caso de traição conjugal por parte de Dexter Harris, Leila Kershaw receberá 30% de todos os bens da família Harris, incluindo ações da empresa, imóveis e outros bens materiais. A cláusula entra em vigor a partir do momento do registro do casamento. O silêncio era tão denso que ouvi alguém na cozinha deixar cair um garfo. Ronald empalideceu. Ele levantou-se bruscamente, a cadeira recuou com um estrondo, e ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Vivian olhou para mim como se eu tivesse acabado de matar alguém da sua família. Dexter apertou a minha mão com tanta força que doeu. Que raio é isto? Sussurrou ele ao meu ouvido, mas não soltou a minha mão. Os convidados começaram a murmurar. Tara, minha amiga e colega do salão, estava sentada na mesa ao lado e mal conseguia conter o sorriso. Foi ela que me incentivou a dar esse passo quando Vivian começou a pressionar. Se eles querem o contrato, que tenham o contrato, disse ela quando fechamos o salão tarde da noite. 3 semanas atrás, Vivian veio à minha casa. Dexter estava no local e eu estava sentada no sofá com uma chávena de chá, tentando não vomitar devido à náusea matinal. Ela não se sentou, ficou em pé no meio da sala com uma pasta nas mãos. Tem de assinar isto, disse ela sem cumprimentar. O Dexter concorda com isto. Peguei a pasta, um contrato de casamento, 23 páginas em letras pequenas, mas a essência era simples. Eu renunciava a qualquer direito sobre o negócio da família. A empresa de construção Harrison, fundada por Ronald há 30 anos, deveria permanecer na família. E eu, Leila Kershaw, filha de uma caixa de supermercado, não era da família. Por que o Dexter não me deu isso ele mesmo? Perguntei. Porque ele é muito brando, respondeu Vivian. Ele se apaixonou e isso é maravilhoso. Mas negócios são negócios, Leila. Você parece uma rapariga simpática, mas já vi outras como você. Vocês apaixonam os homens e depois tiram tudo deles. Coloquei a pasta sobre a mesa. Eu não sou assim. Então não terá dificuldade em assinar isto. Ela saiu, deixando-me com aquele contrato e um gosto amargo na boca, que nada tinha a ver com a gravidez. Liguei para a Tara. Ela chegou com uma garrafa de vinho para ela e sumo para mim. Assine, disse ela, folheando as páginas. Mas acrescente uma cláusula sobre traição. O Dexter não me trairia, protestei. A Tara olhou para mim como se eu fosse uma criança ingênua. Talvez. Mas se eles querem se proteger, por que você não faria o mesmo? Pensei seriamente nas palavras dela e então me lembrei de um nome. Marcos Devereux. Ele era cliente do nosso salão. Ele vinha uma vez por mês para cortar o cabelo e pintar as têmporas grisalhas. Nunca conversávamos sobre assuntos pessoais, mas ele era advogado. E quando lhe pedi para dar uma olhada no contrato, ele concordou.
É um documento interessante, disse ele sentado na minha cadeira enquanto eu aparava o cabelo da nuca dele. Eles querem muito que você não receba nada. É o negócio deles, eu entendo. Entendes? Marcos olhou para mim no espelho. Leila, vais casar com o filho deles. Estás grávida dele. E eles tratam-te como uma ameaça. Fiquei em silêncio. Ele tinha razão. Marcos acrescentou a cláusula sobre traição e eu assinei o contrato. Dexter nem sequer o leu quando assinou. Ele confiava na mãe. Ou simplesmente não se interessava pelos detalhes. Agora, com toda a sala a olhar para nós e Vivian a fulminar-me com o olhar, de repente senti medo. O que é que eu tinha feito? Dexter soltou a minha mão e levantou-se. Desculpem-me, disse ele aos convidados, tentando sorrir. Está tudo bem, continuem a celebrar. A música tocou novamente, mas o clima estava estragado. Dexter pegou-me pelo cotovelo e levou-me até a saída. Ficamos no corredor do hotel, longe dos convidados. O que foi isso? A voz dele estava baixa, mas eu senti raiva nela. A tua mãe me obrigou a assinar um contrato em que eu renuncio a tudo. Eu apenas acrescentei uma cláusula. Uma cláusula sobre traição? Leila, estás a falar sério? O que há de errado nisso? Não vais trair-me, pois não? Então, não vejo qualquer problema nisso. É uma precaução tão simples quanto o próprio contrato, não é? Ele não respondeu imediatamente. Olhou para mim e eu vi algo nos seus olhos. Confusão, talvez até culpa. Depois, limpou o rosto com a mão. Claro que não, mas parece que não confias em mim. Eu confio, mas a tua família não. Ele queria dizer algo, mas então Vivian apareceu. Ela caminhava rapidamente, com o rosto vermelho de raiva. Tu, ela apontou o dedo para mim, transformaste este dia num circo. Como te atreves? Eu apenas me defendi, respondi da forma mais calma possível. Assim como vocês defenderam o vosso negócio. Defendeste? Tu ofendeste a nossa família. Ronald foi embora. Ele nem quer voltar para o casamento do próprio filho. Dexter se colocou entre nós. Mãe, vamos discutir isso mais tarde. Mais tarde? Dexter, você não entende. Ela está a manipular-te. Engravidou de propósito e agora isso. Senti algo apertar no peito. Engravidou de propósito, como se eu tivesse planeado tudo isso. Como se eu não tivesse me apaixonado sinceramente por aquele homem que estava à minha frente e nem mesmo me defendeu da própria mãe. Conheci o Dexter há 1 ano. Ele entrou no salão antes de uma reunião importante. O seu cabeleireiro habitual estava doente e ele precisava urgentemente de um corte de cabelo. Eu estava livre e ele sentou-se na minha cadeira. Conversamos sobre tudo, sobre trabalho, sobre a vida, sobre como é difícil encontrar um bom café na cidade. Ele era engraçado, fácil de conversar. Diferente dos clientes ricos, acostumados a achar que tudo lhes é permitido. Ele voltou 1 semana depois, não para cortar o cabelo, mas para me convidar para tomar um café. Nós namoramos por 3 meses e eu senti que estava me apaixonando. Ele falava sobre o seu trabalho como engenheiro na empresa da família, sobre o sonho de criar algo próprio, sobre como estava cansado da pressão dos pais. Mas ele nunca falava sobre Jocelyn. Eu descobri sobre ela por acaso, quando estávamos num restaurante e a empregada que o reconheceu perguntou como estava a sua namorada arquiteta. Nós separamo-nos, disse ele laconicamente, e eu não insisti. Há 3 meses fiz o teste, 2 riscas. Sentei-me no chão da casa de banho e chorei, não de tristeza, mas de medo. O que ele diria? Não tínhamos planeado isso. Quando lhe contei, o Dexter ficou em silêncio. Depois abraçou-me e disse: Então temos de casar. Não, eu amo-te e quero constituir família contigo. Apenas temos de casar. Na altura não prestei atenção a isso, estava simplesmente feliz. Mas agora, ali no corredor do hotel, percebi. Ele não se casou comigo, casou-se com a ideia de uma vida normal que eu lhe ofereci por acaso. O casamento terminou cedo, a maioria dos convidados foi embora logo após a sobremesa. Ronald não voltou. Eu e o Dexter
Fomos para o quarto de hotel que ele reservou para a noite de núpcias. Eu estava sentada na beira da cama com o meu vestido de noiva e ele estava de pé perto da janela. O telefone tocou à meia-noite. Dexter olhou para o ecrã e saiu para o balcão. No entanto, eu ainda ouvia trechos da conversa. Eu não sabia. Por que não me disseste antes? Pausa. Não posso agora. Joss, tu entendes? Outra pausa. Sim, eu sei, eu sei. Ele voltou 5 minutos depois, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Quem ligou? Perguntei, embora já soubesse. Trabalho, um problema na obra. Ele rapidamente guardou o telefone no bolso, mas eu consegui ver o nome no ecrã antes que ele apertasse o botão de bloqueio. Jocelyn. Na primeira semana após o casamento, Dexter quase não dormiu em casa. Trabalho, dizia ele. Problemas na construção em Beaverton, depois uma reunião urgente com empreiteiros em Eugene. Eu acenava com a cabeça, sorria, preparava jantares que ele não comia porque voltava tarde, quando eu já estava a dormir. Mudamo-nos para uma casa nova, um presente de casamento do Ronald, uma construção de 2 andares nos subúrbios com um grande jardim e garagem para 2 carros. Grande demais para nós dois. Eu andava pelas salas vazias e tentava imaginar como o nosso filho cresceria ali, como tomaríamos o pequeno almoço juntos na cozinha com vista para o jardim. Mas Dexter não estava nessas imagens. Ele se dissolvia, ficava transparente. Eu realmente tentei. Preparei os seus pratos favoritos. Lasanha, que ele elogiou no nosso terceiro encontro. Deixei bilhetes na sua pasta com sorrisos e corações. Perguntei sobre o trabalho, ouvi quando ele finalmente falava, mas ele olhava através de mim como se eu fosse parte da mobília. Certa manhã, acordei às 6 com náuseas. Corri para ir à casa de banho, onde vomitei, e quando voltei, o Dexter já estava a vestir-se camisa, gravata, casaco. Ele nem perguntou como eu estava a sentir-me. Vai sair? Perguntei, parada na porta do quarto. Hoje começamos cedo, disse ele sem se virar. Talvez volte tarde. Dexter, aproximei-me. Podemos conversar esta noite? Conversar normalmente? Ele finalmente olhou para mim. Não havia raiva ou irritação nos seus olhos. Ele tentava olhar para mim, mas era óbvio que os seus pensamentos já não estavam ali, já estavam noutro lugar. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o bebê, sobre o que está a acontecer. Não está a acontecer nada, Laila. Só estou a trabalhar muito. O meu pai quer que eu assuma um novo projeto, e isso é importante. Ele beijou-me na testa, rapidamente, mecanicamente, e foi-se embora. Eu fiquei parada no meio do quarto, vestindo a camiseta velha dele, que eu usava como camisola, e senti algo dentro de mim se partir. No trabalho era mais fácil. No salão eu podia esquecer tudo, concentrar-me nos cabelos das clientes, nas suas histórias, no cheiro da tinta e do shampoo. Tara me recebeu com café descafeinado e um cupcake. Como estão os recém-casados? Ela perguntou encostada na sua cadeira. Ótimos, respondi mecanicamente. Ela não acreditou. Conhecia-me muito bem. Leila, pareces não dormir há 1 semana. É só enjoo matinal. O enjoo matinal não causa olheiras tão escuras. O que se passa? Eu queria ignorar, dizer que estava tudo bem, mas de repente as palavras saíram sozinhas. Ele está a desaparecer, Taro. Fisicamente ele está em casa, mas na verdade ele não está presente. Ele não pergunta como estou, não se interessa pelo bebê. Ele simplesmente está ausente. Taro colocou a mão no meu ombro. Os homens costumam reagir assim à gravidez. Eles precisam de tempo para se acostumar. Nós já nos casamos, Taro. E ele continua a agir como se nada estivesse a acontecer. Ela queria responder alguma coisa, mas uma cliente entrou e a conversa terminou. Trabalhei até ao almoço, cortei cabelos, pintei, sorri, mas por dentro algo me incomodava. Intuição. As mulheres sempre sentem quando algo está errado. À noite decidi arrumar a casa. Dexter deixou o casaco nas costas da cadeira da sala de jantar.
Um caso raro, pois ele não o pendurou no armário. Peguei-o para levar para cima e senti algo a mexer no bolso. Um pedaço de papel. Tirei-o por curiosidade e uma ecografia, a preto e branco, um pouco desfocada. Já não era um feijão, mas um verdadeiro bebê com cabeça, braços e pernas. A assinatura na parte inferior: Jocelyn Ferris, 22 semanas. Fiquei parada no meio da sala de jantar, com essa imagem nas mãos, e o tempo pareceu parar. 22 semanas, comecei a contar. Estou com 15 semanas agora. Jocelyn está 7 semanas à frente. Isso significava que ela engravidou quando ainda estava com Dexter, antes de ela o deixar. Tara chegou 15 minutos depois, com uma garrafa de vinho e um pacote de batatas fritas. Ao ver a minha cara, percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Mostrei-lhe a foto. Onde encontraste isso? No casaco dele. Tara examinou a foto, franzindo a testa. 22 semanas. Isso é mais de 5 meses. Lyle, tu estás com 15 semanas. Isso significa que ela engravidou quando eles ainda estavam juntos. E ele sabia disso o tempo todo. Talvez não seja o que você está a pensar. Talvez ela só tenha pedido para ele ficar por perto, como amigo. Eles já estiveram juntos. Tara, ele esconde a ecografia dela no bolso do casaco. Ele anda com ela. Ela não sabia o que responder. Sentou-se ao meu lado e me abraçou. Eu não chorei, apenas sentei, olhei para a parede e tentei entender o que fazer a seguir. Vais falar com ele? Perguntou Tara. Não sei. O que vou dizer? Por que andas com a ecografia da tua ex no bolso? Ele dirá que não é da minha conta, que ela é sua amiga, que estou a exagerar. Mas é da tua conta, Leila. És a mulher dele, mulher. Uma palavra que deveria soar orgulhosa, mas agora parecia vazia. No dia seguinte, liguei para a Jocelyn. Encontrei o número dela nas redes sociais. Ela tinha uma página para o seu estúdio de design. O meu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os toques. Alô? A voz dela era suave, um pouco rouca. Jocelyn, é a Leila Harrison, esposa do Dexter. Pausa, uma pausa longa e pesada. Eu sei quem você é. Precisamos conversar. Podemos encontrar-nos? Mais uma pausa. Está bem. Quando? Combinamos para amanhã, num café no centro. Não dormi a noite toda pensando no que lhe diria, como me comportaria. Dexter voltou tarde, cheirando novamente a pó de trabalho e cansaço. Ele foi dormir sem sequer perguntar como tinha sido o meu dia. Jocelyn era mais alta do que eu, magra, apesar da barriga saliente. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo baixo, rosto sem maquilhagem. Mas mesmo assim, bonito. Ela estava sentada num canto do café, segurando uma chávena de chá com as 2 mãos. Olá, disse eu, sentando-me à sua frente. Olá! Ficamos em silêncio por 1 minuto. A empregada trouxe-me água com limão. Eu não podia beber café naquele momento. Encontrei a tua ecografia no casaco do Dexter, disse eu diretamente. Não fazia sentido ficar com rodeios. Jocelyn baixou os olhos. Desculpa, eu não sabia que ele andava com ele. Quantas semanas estás? 26 agora. Então engravidaste quando ainda estavas com ele. Sim, nós separamo-nos quando eu ainda não sabia. Descobri mais tarde. Sentei-me, olhei para ela e tentei entender o que estava a sentir. Raiva, dor, inveja. Por quê? Você o deixou? Perguntei. Jocelyn olhou para mim, surpresa. Ele não te contou? Ele disse que você não queria um relacionamento sério. Ela sorriu amargamente. Não, eu queria muito. Estivemos juntos quase 3 anos, Leila. Eu queria casar, ter filhos, mas a família dele, a Vivian, fazia de tudo para que eu me sentisse inferior. Ela dizia que eu estava a usar o Dexter para promover a minha carreira através da família dele. Ela dizia isso na minha frente, na frente do Dexter, na frente do Ronald. E o Dexter, ele não me defendia, nunca. Algo dentro de mim esfriou. Eu conhecia essa sensação.
Sabia como era estar ao lado do Dexter e ouvir os insultos da mãe dele enquanto ele ficava calado. Não aguentei mais, continuou Jocelyn. Terminei o relacionamento. Achei que seria melhor para mim e para ele. Um mês depois, descobri que estava grávida. Não sabia o que fazer. Tinha medo de contar para ele, adiava. E então descobri que ele se casou contigo. Quando lhe contaste? No casamento, liguei à noite, não conseguia mais ficar calada. Então, aquela chamada na varanda. Por que não me contaste antes? Agora tudo fazia sentido. Ele ama-te, disse baixinho. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Jocelyn não contestou, apenas acenou com a cabeça. E eu amo, mas isso não muda nada. Ele é casado contigo. E tu também vais ter um filho. Ah, ele não me ama, disse eu, e soou mais alto do que eu pretendia. Eu vejo isso, sinto isso. Ele casou-se comigo porque eu o engravidei, e ele decidiu fazer a coisa certa. Mas o coração dele está contigo. Sempre esteve. Jocelyn olhou para mim e havia cansaço nos seus olhos, tão profundo que parecia que ela não dormia há meses. Não quero destruir o teu casamento, Leila. Realmente não quero. Estou a tentar lidar com isso sozinha. Estou a fazer tudo para que ele me esqueça. Mas ele sabe sobre o bebê. Claro que sabe. Eu contei-lhe no casamento, mas também disse que não precisava da ajuda dele, que eu daria conta sozinha, que ele deveria construir uma vida contigo. Mas ele não está a construir. Senti a minha voz tremer. Ele está fisicamente comigo, mas mentalmente está contigo. Ele olha através de mim, não se interessa pela minha gravidez, não foi comigo a nenhuma ecografia, passa o dia todo no trabalho, quase não está em casa, mas anda com a tua ecografia no bolso do casaco. Jocelyn cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, sinto muito, eu não sabia que ele agia assim. Eu pensei que ele tivesse me perdoado. Levantei-me, as mãos tremiam, os joelhos batiam. Preciso ir. Leila! Ela também se levantou. Sinto muito mesmo. Se tudo fosse diferente. Mas não é diferente, interrompi. Ele é casado comigo, mas pensa em ti, e nós duas sabemos disso. Saí do café num dia frio de outono. As folhas sussurravam sob os meus pés. O céu estava cinzento, assim como o meu humor. Entrei no carro e fiquei sentada, olhando para frente. As últimas semanas passavam pela minha cabeça como cenas de um filme, como o Dexter olhava através de mim, como ele se lembrava dos velhos tempos, como ele se importava pouco com a minha gravidez. Não perguntava como eu me sentia, não ia comigo às ecografias, não discutia nomes. Eu achava que ele simplesmente não estava pronto, que precisava de tempo. Mas, na verdade, ele simplesmente não estava comigo. Mentalmente, ele estava com a Jocelyn. Sempre esteve. À noite eu esperava por ele em casa. Sentava-me na sala, sem acender a luz. Ele chegou às 9, cansado, com a pasta na mão. Leila, por que estás sentada no escuro? Acendi a lâmpada. Ele apertou os olhos por causa da luz. Precisamos conversar. Agora? Estou muito cansado, talvez amanhã. Sobre a Jocelyn e sobre o que está a acontecer entre ela, você e eu. Sobre tudo, o mais que você esconde de mim. Ele congelou. A pasta caiu da sua mão no chão e, no silêncio, soou como um tiro. Dexter pegou a pasta, colocou-a sobre a mesa e sentou-se no sofá à minha frente. O rosto cinzento, os olhos cansados. Ele não tentou negar, não perguntou como eu sabia. Apenas ficou sentado, olhando para o chão. O que você sabe? Ele perguntou finalmente. O suficiente. Sei que a Jocelyn está grávida, que ela engravidou quando vocês ainda estavam juntos, que andas com a ecografia dela no bolso, que a amas. Ele acenou com a cabeça, lentamente, como se cada movimento lhe custasse. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Sim, aconteceu. Ficamos em silêncio. O relógio na parede fazia tic-tac. Um carro passou pela janela. Sons normais de uma noite normal, mas tudo parecia irreal. Por que te casaste comigo?
Perguntei. Se a amas? Dexter finalmente olhou para mim. Havia algo parecido com desespero nos seus olhos. Porque ela me deixou, porque eu pensei que tudo tinha acabado, porque tu engravidaste e eu decidi que era um sinal, que era hora de seguir em frente, começar uma nova vida, fazer as coisas certas. As coisas certas, repeti. E o que há de certo em casar com uma mulher que não amas? Ele desviou o olhar novamente. Eu pensei que iria amar, pensei que com o tempo... Você é boa, Leila. Você é gentil, atenciosa. Eu queria que desse certo. Mas não deu certo. Não. E então ela ligou no casamento. Disse que estava grávida. E eu percebi que tinha errado. Que me casei com a pessoa errada. As palavras soavam como tapas. Cada palavra. Eu sabia disso, sentia isso, mas ouvir em voz alta era diferente, mais doloroso. Ela não te quer de volta, disse eu baixinho. Falei com ela. Ela disse que vai dar conta sozinha. Eu sei. Ela também me disse isso, mas não consigo simplesmente esquecê-la, Leila. Eu tentei. Eu realmente tentei, mas não consigo. Levantei-me e fui até a janela. Do outro lado do vidro havia escuridão, apenas os reflexos das luzes da rua. Então vamos nos separar, disse eu, sem me virar. De forma humana, sem escândalos, sem tribunal. Vou levar as minhas coisas. Tu vais ajudar financeiramente com a criança e cada um seguirá o seu caminho. Dexter ficou em silêncio. Eu virei-me. Ele estava sentado, olhando para mim, com as mãos cerradas em punhos. Tu concordas com isso? Perguntou ele. Ah, que escolha tenho? Viver com um homem que ama outra pessoa? Ver como te afastas de mim cada vez mais a cada dia? Criar uma criança em uma casa onde não há amor? Isso seria uma tortura para mim, para ti, para a criança. É melhor nos separarmos agora, enquanto ainda podemos fazer isso de forma civilizada. Ele se levantou e se aproximou de mim. Colocou a mão no meu ombro. Eu não me afastei, embora quisesse. Desculpa, disse ele, não queria magoar-te. Mas magoaste. Sim, magoei. Nos dias seguintes quase não conversamos. O Dexter dormia no quarto de hóspedes, eu no nosso quarto. Passávamos por nós de manhã e à noite, falávamos apenas sobre coisas domésticas. Eu achava que chegaríamos a um acordo rapidamente. Eu pegaria minhas coisas, ele ajudaria com a moradia e a pensão alimentícia, e tudo acabaria. Mas então Vivian apareceu. Ela chegou sem avisar. Invadiu a casa enquanto eu estava na cozinha. Dexter estava no trabalho. Ela ficou parada no meio da sala com o rosto vermelho de raiva. Onde está o Dexter? No trabalho, respondi da forma mais calma possível. Tudo bem, então vamos conversar sem ele. Ouvi dizer que queres o divórcio. Sim, ambos queremos isso. Ótimo, então pega nas tuas coisas e vai embora. Agora. Coloquei a chávena que estava a segurar na mesa. Vamos combinar os detalhes com o Dexter, sobre apoio financeiro, sobre... Não haverá nenhum apoio financeiro, ela interrompeu. Receberás o que te é devido por lei, o mínimo, e ficarás grata por isso. Estou grávida, Vivian, do teu neto. Isso significa alguma coisa para ti? Ela aproximou-se, olhou para mim com tanto desprezo que mal consegui me conter. Significa que engravidaste de propósito para te agarrar à nossa família, que planeaste isso desde o início, e agora, quando tudo deu errado, queres tirar dinheiro de nós. Isso não é verdade. Verdade? Então por que acrescentaste essa cláusula ao contrato? Sobre traição, tu sabias desde o início que algo estava errado. Tu usaste o Dexter. Eu fiquei sentada, olhando para ela, sem acreditar. Como é possível distorcer tudo assim? Eu acrescentei essa cláusula porque vocês me obrigaram a assinar um contrato em que eu renunciava a tudo. Eu apenas me protegi. Protegeu-se? Ou armou uma armadilha? Você sabia sobre Jocelyn, sabia que Dexter a amava e usou isso. Mas eu não sabia, só descobri sobre ela depois do casamento. Vivian sorriu, um sorriso frio, sem calor.
Não importa o que você diga, não receberás nada além do que te dermos, e será o mínimo. Ela foi embora, deixando-me sozinha na casa vazia, com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Liguei para o Dexter. Ele não atendeu. Liguei novamente e outra vez. Finalmente ele atendeu. Lyle, estou numa reunião. A tua mãe esteve aqui há pouco. Ela disse que eu não receberia nada, que eu estava a manipular-te, Dexter. Pausa. Uma pausa longa e dolorosa. Vou falar com ela. Quando? Em breve. Prometo. Ele não falou. No dia seguinte, Ronald chegou. Ele estava mais calmo do que Vivian, mas havia o mesmo frio nos seus olhos. Estávamos sentados à mesa da cozinha. Dexter estava sentado ao lado, olhando silenciosamente para a mesa. Estamos dispostos a ajudar, começou Ronald, mas dentro do razoável. $5.000 é mais do que suficiente para começares uma nova vida. Olhei para ele sem acreditar no que estava a ouvir. 5.000 pela criança? Pelo fato de o teu filho ter destruído a minha vida? O Dexter não destruiu nada, disse Ronald friamente. Foste tu que decidiste casar. Ninguém te obrigou. Ele disse que me amava, que queria uma família, e ele queria, mas tudo mudou. Acontece, então pega esse dinheiro e nunca mais mexa com a nossa família, vagabunda. A última palavra soou como um golpe. Dexter estava sentado ao meu lado e permaneceu em silêncio. Não me defendeu, não contradisse o pai, apenas ficou sentado. Ah, Dexter! Virei-me para ele. Vais permitir que ele fale assim comigo? Ele ergueu os olhos. Havia algo parecido com um pedido de desculpas nos seus olhos, mas não havia palavras. Pai, talvez não devesses... Não devia o quê? Ronald levantou-se. Dar a ela mais do que ela merece? Dexter, ela usou-te e agora quer tirar dinheiro, não percebes isso? Eu não usei! Gritei, levantando-me também. Eu apaixonei-me por ele, engravidei, tentei construir uma família, e ele esteve todo este tempo a pensar noutra. Então, por que é que acrescentaste essa cláusula ao contrato? Perguntou Ronald friamente. Sobre traição? Se confiavas tanto no Dexter? Fiquei em silêncio. Ele tinha razão. Acrescentei essa cláusula porque não confiava, porque sentia que algo não estava bem. Mas como eu poderia explicar isso a eles? Vê só, continuou Ronald. Você planejou isso desde o início. Então pegue o dinheiro e vá embora. Ele jogou o envelope na mesa e saiu. Dexter ficou sentado, olhando para o envelope. Eu esperava que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse. Mas ele ficou em silêncio, e nesse silêncio eu percebi. Ele concordava com os pais. Ele queria que eu fosse embora, sem dinheiro, sem nada, que desaparecesse da vida dele e não o lembrasse do erro que ele tinha cometido. E ele acreditava que eu tinha planeado isso. Peguei o telefone e saí da cozinha. Subi para o quarto, arrumei as minhas coisas em 2 malas. Não era muito, apenas roupas, cosméticos, documentos. Deixei o resto. Dexter não se aproximou. Eu ouvia-o andar lá embaixo, mas ele não me impediu. Fui para a casa da Tara. Ela abriu a porta, viu as minhas malas e me abraçou, sem perguntar nada. Sentei-me no sofá dela, bebi chá e tentei não chorar, mas as lágrimas corriam sozinhas. O que aconteceu? Perguntou Tara, sentando-se ao meu lado. Contei-lhe tudo, sobre a conversa com o Dexter, sobre a Vivian, sobre o Ronald, sobre os $5.000 e a ofensa. A Tara ouvia, e a cada palavra minha, o seu rosto ficava cada vez mais tenso. Eles não podem fazer isso contigo, disse ela quando terminei. Isso não está certo. Mas o que posso fazer? Assinei o contrato. Renunciei a tudo. Adicionaste uma cláusula sobre traição, mas tecnicamente o Dexter não me traiu depois do casamento. A Jocelyn engravidou antes de nos conhecermos. A Tara levantou-se e começou a andar pela sala. Liga para o Marcos. Agora, pede para ele analisar isso do ponto de vista jurídico. Liguei para ele na manhã seguinte.
Marcos concordou em nos encontrar no mesmo dia. Chegamos ao seu escritório, um pequeno espaço no centro da cidade. Ele nos recebeu com uma pasta nas mãos. "Não conta tudo desde o início", disse ele quando nos sentamos. Eu contei sobre Jocelyn, sobre a gravidez dela, sobre o facto de Dexter a amar, sobre os pais e a proposta deles. Marcos ouviu atentamente, tomando notas. "É uma situação interessante", disse ele quando terminei. "Jocelyn engravidou antes do seu casamento. Mas foi por isso que o Dexter se casou contigo?" "Sim, ele mesmo disse que ela o abandonou e ele decidiu seguir em frente. E depois descobriu que ela estava grávida já depois do casamento. E isso destruiu-o. Ele percebeu que se casou com a pessoa errada." "Sim." Marcos acenou com a cabeça e anotou algo. "Tecnicamente, isso pode ser qualificado como traição contratual. Mas ele não me traiu fisicamente depois do casamento." "Traição emocional também é traição, Leila, especialmente se ela foi a principal causa do fim do casamento, e especialmente quando a causa é um filho fora do casamento. O Dexter casou-se contigo, mas o seu coração estava com outra mulher. Ele mantinha contato com ela, levava-a às ecografias, pensava nela, e se ele iniciar o divórcio por causa disso, se for a tribunal, o advogado pode facilmente construir o caso com base nisso." Olhei para ele, tentando compreender as suas palavras. "O que é que propões?" "Maura, deles um ultimato. Ou o Dexter esquece a Jocelyn e fica consigo como um homem de verdade, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Ou vocês se separam e você recebe tudo o que está no contrato, 30% dos bens. Mas eu não quero ficar com ele. Ele não me ama." "Então, a segunda opção, divórcio com pagamento conforme o contrato. Eles podem fazer isso de forma humana, chegando a um acordo amigável. Ou através do tribunal, onde o processo pode se arrastar por meses e a reputação deles será prejudicada. A escolha é deles." Tara apertou a minha mão. "Faça isso, Leila. Tu mereces melhor." Marcos enviou-lhes uma carta no dia seguinte, formal, jurídica, com todos os factos e um ultimato: ou Dexter continua a ser um marido a sério, ou o divórcio com pagamento conforme o contrato. A forma de execução, a escolha deles. A resposta chegou 2 dias depois. Reunião com o advogado da família. Eu fui com Marcos. Tara ficou no carro para me dar apoio moral. Dexter estava sentado entre Vivian e Ronald, com o rosto pálido. O advogado deles, um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e aparência severa, estava sentado à mesa com pastas à sua frente. "Bom dia", começou ele. "Sou Walter Cliff. Represento os interesses da família Harrison. Consideramos que o contrato assinado pela senhora Harrison é inválido." Marcos sorriu. "Com base em quê?" "Com base no facto de que a cláusula sobre traição foi adicionada sem o consentimento do Sr. Harrison. Ele não foi informado sobre essa cláusula no momento da assinatura." "O Sr. Harrison teve a oportunidade de ler o contrato antes de assiná-lo", respondeu Marcos calmamente. "Se ele não o fez, a responsabilidade é dele, e não da minha cliente." Walter franziu a testa. "Além disso, não houve traição. O Sr. Garrison não manteve relações físicas com a Sra. Ferris após o casamento. A traição emocional e o filho fora do casamento também constituem uma violação da fidelidade conjugal", disse Marcos, abrindo a sua pasta. "Tenho provas de que o Sr. Garrison manteve contato com a Sra. Ferris, levou-a à ecografia, pensava nela, e isso foi a principal causa do fim do casamento. Se o caso for a tribunal, provaremos isso." Dexter ficou sentado em silêncio, olhando para a mesa. Vivian cerrou os lábios. Ronald franziu a testa. "O que você quer?" perguntou Walter após uma pausa. "Ou o Sr. Garrison continua sendo o marido da minha cliente, ou o divórcio com o pagamento de 30% dos bens, conforme o contrato", disse Marcos com firmeza. "Isso é impossível. O tribunal decidirá o que é possível e o que não é. Mas aviso, o processo pode se prolongar.
A reputação da família será prejudicada e os custos com advogados serão significativos. Vivian levantou-se bruscamente. Isso é chantagem. É a defesa dos direitos da minha cliente, que a sua família ofendeu e tentou privar do que é legalmente seu, respondeu Marcos calmamente. Eu estava sentada, olhando para Dexter. Ele finalmente ergueu os olhos e os nossos olhares se encontraram. Havia um vazio no seu olhar, a compreensão de que ele estava preso numa armadilha que ele mesmo criou. A primeira audiência foi marcada para 2 semanas após a reunião com os advogados. Marcos avisou-me que os Harrisons não desistiriam facilmente, mas eu não esperava tal resistência. A nova advogada deles, não Walter Cliff, mas uma mulher chamada Regina Holt, tinha a reputação de destruir os adversários. Ela era alta, vestia um fato caro e tinha olhos cinzentos e frios. Quando ela olhou para mim, senti arrepios na pele. Senhora Harrison, começou ela na primeira audiência, não é verdade que conheceu o Sr. Harrison apenas 3 meses após ele ter terminado o relacionamento com a sua parceira anterior? Sim, respondi tentando manter a calma. E 3 meses após se conhecerem, engravidou. Não lhe parece muito rápido? Não planeamos a gravidez. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, repetiu ela com um sorriso que não chegou aos olhos. Ou planeou isso para se ligar a um homem rico? Marcos levantou-se imediatamente. Protesto, meritíssimo. Essa suposição não tem provas. O juiz acenou com a cabeça. Aceito. Senhora Holt, atenha-se aos factos. Mas ela não ia desistir. As audiências seguintes foram igualmente difíceis. Ela tentou provar que eu tinha manipulado o Dexter, que tinha adicionado propositadamente uma cláusula de traição ao contrato, sabendo da existência da Jocelyn, que eu tinha aproveitado a situação para meu próprio benefício. Marcos trabalhou incansavelmente. Ele reuniu todas as mensagens entre Dexter e Jocelyn. Não muitas, mas o suficiente para mostrar que Dexter pensava nela mesmo depois do casamento. Os registros médicos confirmavam os prazos de gravidez de ambas as mulheres. Testemunhas. Uma empregada do restaurante onde Dexter me encontrou com Jocelyn 1 semana após o casamento. Um colega de trabalho que viu Dexter a olhar para uma foto de Jocelyn no telemóvel. Durante uma audiência, Marcos chamou Tara como testemunha. Ela contou como eu ia ao salão depois do casamento, exausta e confusa. Como Dexter me ignorava, como eu tentava construir uma família e ele me rejeitava. Ela o amava, disse Tara, olhando diretamente para o juiz. Amava de verdade e tentou, mas ele não lhe deu oportunidade. Regina Holt tentou minar o testemunho de Tara, mas os factos falavam por si. A cada audiência ficava cada vez mais claro. Dexter mantinha uma ligação emocional com Jocelyn e isso destruiu o nosso casamento. Após a 4ª audiência, Marcos disse-me: vamos ganhar, eles sabem disso. Em breve vão propor um acordo. Ele estava certo. 1 semana depois, Dexter ligou-me. A sua voz estava cansada, quase quebrada. Lyle, podemos encontrar-nos para conversar? Sobre o quê? Sobre o acordo. Queremos resolver isto sem ir a tribunal. Eu concordei. O encontro foi marcado num local neutro, um café no centro. Eu fui com Marcos, Dexter foi com Jocelyn. Ela parecia pior do que na nossa primeira reunião. O rosto pálido, olheiras, barriga grande. Ela já estava com cerca de 30 semanas. Sentamo-nos numa mesa no canto. Dexter girava nervosamente a chávena nas mãos. Queremos propor-lhe um acordo, começou ele. $75 mil agora. Pensão alimentícia de 2.000 por mês até a maioridade da criança. Pagamento total de todas as despesas médicas, educação, tudo o que for necessário. Fiz as contas na minha cabeça. Era muito dinheiro, muito mais do que os 5 mil que Ronald oferecera. Mais menos do que 30% dos ativos da empresa. Por que estão a oferecer isso agora? Perguntei. Dexter trocou um olhar com Jocelyn. Ela colocou a mão no ombro dele. Por que queremos encerrar isso?
disse ela baixinho. Leila, sei que você tem direito a mais. Sei que nós a magoamos, mas por favor, só queremos seguir em frente. Olhei para ela, para o seu rosto cansado, para as mãos que tremiam enquanto segurava a chávena. Ela não era inimiga, ela também era vítima dessa situação. Eu concordo, disse lentamente, mas com uma condição. Qual? Dexter inclinou-se para a frente. Os teus pais têm de me pedir desculpas pessoalmente por tudo até o que disseram, pela forma como me trataram, pelas ofensas. Dexter ficou paralisado. Jocelyn apertou a mão dele. Leila! Essa é a minha condição, Dexter. Caso contrário, continuaremos com o processo judicial e eu ficarei com tudo o que me pertence por contrato. Ele acenou com a cabeça. Vou falar com eles. A conversa com os pais, segundo Dexter, foi difícil. Vivian gritou. Ronald ameaçou privar Dexter da herança. Mas quando o próprio advogado deles disse que as chances de perderem o processo eram muito altas, eles concordaram. A reunião foi marcada no escritório de Marcos. Cheguei cedo, sentei-me na cadeira para clientes e tentei respirar normalmente. A minha barriga já estava visível. O bebê dentro de mim se mexia, como se sentisse a minha tensão. Marcos me trouxe água. Está pronta? Não, mas isso precisa ser feito. Eles chegaram todos juntos. Primeiro Dexter e Jocelyn, depois Vivian e Ronald com Regina Holt. De repente, o escritório pareceu apertado, o ar pesado. Sentamo-nos à volta da mesa de negociações. Eu e Marcos de um lado, todos eles do outro. Vivian olhava para mim com ódio mal disfarçado. Ronald com fria indiferença. Dexter não olhava para ninguém. Jocelyn segurava-lhe a mão com o rosto pálido. Estamos aqui para cumprir a sua condição, começou Regina Holt. Os meus clientes estão prontos para pedir desculpa. Marcos acenou com a cabeça. Então, vamos começar. Vivian respirou fundo, como se estivesse a reunir forças. Leila, começou ela, e cada palavra lhe custou muito. Nós pedimos desculpas pelo que lhe dissemos, pelas ofensas, pela forma como nos comportamos. Pausa, eu esperei. Mas ela não continuou. Ronald retomou. Reconhecemos que ultrapassamos os limites. Desculpa, as palavras estavam certas, mas não havia sinceridade nelas, apenas dever, apenas necessidade. E então Vivian acrescentou, mas não vamos esquecer o que fizeste, e não vamos ajudar-te em mais nada além do que prometemos. Algo dentro de mim se partiu, todo o cansaço, toda a dor, toda a raiva dos últimos meses vieram à tona. Eu sou a culpada? Não, os únicos monstros aqui são vocês, disse eu, levantando-me. A minha voz tremia, mas eu não conseguia parar. Vocês acham que eu queria o dinheiro de vocês? Se quisesse, teria ficado com 30%. Eu teria feito vocês pagarem tudo o que me era devido pelo contrato. Mas estou a aceitar menos. Sabem por quê? Porque tenho pena dela. Apontei para Jocelyn. Não de você, dela. Vivian quis dizer algo, mas não lhe dei chance. Estou feliz por nunca mais ver você. Eu e meu filho não vamos viver no inferno que você criaria para nós. Você não aceitou, Jocelyn. Não me aceitou. Ninguém é bom o suficiente para você, porque você é venenosa. E tenho pena de Jocelyn. Tenho pena da criança dela, porque eles terão que crescer neste inferno, onde você os odiará. E Dexter... Olhei para ele. Dexter não terá vontade nem desejo de protegê-los, nem agora nem no futuro. Assim como não me protegeu, ele não a protegerá. Dexter levantou a cabeça. Jocelyn apertou a mão dele com mais força e lágrimas apareceram nos seus olhos. Então, sim, nunca mais nos veremos, continuei, e farei tudo para que a minha filha nunca descubra que monstros gananciosos são os seus avós, como eles realmente são. Ela não saberá nada sobre um pai sem personalidade e sem caráter. Ela só conhecerá o amor. Senti as pernas fraquejarem. A gravidez estava a esgotar-me e essa conversa tirou-me as últimas forças. Marcos imediatamente me segurou pelo cotovelo. Leila, sente-se. Não, eu puxei a mão.
Eu vou embora. Não quero mais vê-los. Voltei para a porta, mas parei perto de Jocelyn. Ela olhou para mim com tanta fadiga e desespero que senti muita pena dela. Jocelyn, eu disse baixinho, desculpe por tudo que aconteceu. Sinceramente, desculpe. Desejo-lhe força. Força para suportar esses monstros. Força para não desmoronar novamente, como quando eles a forçaram a abandonar o Dexter. Ela começou a chorar. O Dexter a abraçou, mas seu rosto ficou impassível. Apenas as sobrancelhas franziram. A Vivian ficou sentada com o rosto vermelho. O Ronald cerrou os punhos. Marcos apoiou-me enquanto caminhávamos pelo corredor. As minhas pernas mal se sustentavam. O meu coração batia tão forte que doía. Saímos para a rua. O ar frio bateu no meu rosto e finalmente consegui respirar profundamente. Está tudo bem? Perguntou Marcos. Sim, agora está tudo bem. Entramos no carro dele. Fechei os olhos e coloquei a mão sobre a barriga. O bebê dentro de mim se mexia como se estivesse a acalmar-me. Marcos ligou o motor, mas não partiu imediatamente. Foste incrível lá, disse ele. Eu apenas disse a verdade. Às vezes a verdade é a arma mais poderosa. Ele levou-me até Tara. Ela me recebeu com um abraço e chá. Contei tudo a ela e ela ouviu, às vezes balançando aí a cabeça, às vezes apertando minha mão. Você fez a coisa certa, disse ela no final. Espero que sim. No dia seguinte, Marcos ligou para os Harrisons, que concordaram com todas as condições. 75 mil. Pensão alimentícia, pagamento de todas as despesas. Assinaremos os documentos daqui a uma semana. Senti um alívio, mas ao mesmo tempo um vazio. Tudo tinha acabado. Mas e agora? À noite, quando estava deitada na cama no apartamento da Tara, o telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Leila? É a Jocelyn. Sentei-me na cama. Jocelyn, como conseguiu o meu número? Pedi ao Dexter. Desculpe ligar tão tarde. Eu só queria agradecer pelo que disseste hoje, por me teres visto. A mim. A voz dela tremia. Ouvia-a tentar não chorar. Está tudo bem, Jocelyn. Não, não está. Tinhas razão. Eles são monstros. E não sei como vou aguentar isto. O Dexter estava a tentar, mas ele não vai conseguir enfrentá-los. Nunca conseguiu. Então vai, eu disse. Pega a criança e vai. Não posso. Eu amo. É impossível, mas eu amo. Ficamos em silêncio. Lá fora, os carros faziam barulho e em algum lugar distante tocava música. 2 vidas, 2 mulheres que amavam o mesmo homem e ambas perderam. Cuida-te, Jocelyn, disse eu finalmente. E tu também. E o teu filho. Ela desligou. Eu deitei-me no escuro, olhei para o teto e pensei: o que vai acontecer agora? Como vou viver? Como vou criar o meu filho sozinha? E será que algum dia conseguirei confiar em alguém novamente? Laurel nasceu numa manhã quente de maio, quando os pássaros cantavam pela janela do hospital e o sol brilhava através das nuvens. 6 libras e 9 onças, cabelo escuro, pequenos punhos que imediatamente se agarraram ao meu dedo. Quando a enfermeira o colocou no meu peito, chorei. Não de dor nem de cansaço, mas porque finalmente senti algo puro, algo que pertencia só a mim. Dexter não apareceu. Eu não esperava. Ele enviou dinheiro para a conta, 75 mil como prometido, e um mês após o nascimento de Laurel, chegou a primeira transferência de pensão alimentícia, $2.000, exatamente como combinado, sem bilhete, sem telefonema, apenas dinheiro. Jocelyn deu à luz uma menina. Eu descobri isso por acaso, quando estava navegando nas redes sociais. Dexter publicou uma foto, um pequeno bebê num cobertor rosa com a legenda Apresento-vos a Eliana. Olhei para aquela foto e pensei, ele está feliz? Jocelyn está feliz? Eles finalmente conseguiram o que tanto queriam? Os primeiros meses com Laurel foram difíceis. Noites sem dormir, cansaço constante, medo de estar a fazer algo errado. Mas a Tara estava ao meu lado. Ela vinha todas as noites depois do trabalho. Ajudava a dar banho, a alimentar. Simplesmente ficava comigo quando eu me sentia sozinha.
Estás a dar conta do recado, dizia ela quando eu chorava de exaustão. Melhor do que muitos conseguiriam. Não parece. Parece sim, acredite em mim. 6 meses após o nascimento de Laurel, Tara e eu abrimos um salão, pequeno com 3 cadeiras, em um bairro tranquilo nos arredores de Portland. Chamamos de Novas Raízes, um nome simbólico para um novo começo. O dinheiro do acordo com os Harrisons permitiu-nos não nos preocuparmos com o aluguer nos primeiros meses, enquanto conquistávamos clientes. O Laurel dormia no carrinho de bebê, num canto do salão, enquanto eu cortava e pintava cabelos. As clientes adoravam-no, espreitavam para o carrinho, sorriam e às vezes traziam pequenos presentes. Uma trouxe um gorro de malha, outra um cavalo de madeira. Laurel crescia rodeado pelo cheiro de shampoo, pelo som das tesouras e pelas conversas das mulheres. Às vezes, parecia-me que era a melhor infância que eu poderia lhe dar. Marcos aparecia uma vez por semana. No início, ele dizia que estava apenas a verificar se tudo estava bem legalmente, se não havia problemas com os pagamentos do Dexter. Mas depois, começou a aparecer sem motivo. Trazia café, sentava-se numa cadeira livre, conversava sobre tudo e nada. Sobre o tempo, sobre os clientes, sobre como o Laurel estava a crescer. Ah, ele é parecido contigo, disse ele uma vez, olhando para Laurel, que brincava com cubos no chão. Sabes, não vejo o Dexter nele, respondi. E isso é bom. É muito bom. Laurel tinha 9 meses quando Jocelyn entrou no salão. Eu estava a cortar o cabelo de uma cliente quando a campainha tocou. Olhei para cima e parei. Ela estava na porta com um carrinho de bebê, cansada, mas mantendo as costas eretas. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo, rosto sem maquilhagem, roupa simples, jeans e camisola. Olá, disse ela baixinho. Olá, respondi pousando as tesouras. A cliente no espelho olhava para nós com curiosidade. Posso falar contigo quando terminares? Acenei com a cabeça. Jocelyn sentou-se num canto e colocou o carrinho ao lado. Eliana dormia com o rostinho tranquilo. Laurel estava sentada no tapete, levando um brinquedo de plástico à boca. 2 bebés na mesma sala, filhos do mesmo homem. Quando terminei com a cliente e a acompanhei até a saída, o salão ficou vazio. Tara saiu para o almoço. Ficamos sozinhas, a Jocelyn e eu com os bebés. Por que vieste? Perguntei, sentando-me à sua frente. Queria agradecer, disse ela, pelo que fizeste naquela altura, por não teres levado tudo, por teres pensado em mim. Não fiz isso por eles. Por ti. Eu sei, e foi por isso que vim. Ficamos em silêncio. Laurel começou a chorar, e eu peguei-o no colo e embalei-o. Jocelyn olhou para ele e sorriu. Ele é lindo. Obrigada. A Eliana também. Ela olhou para a Tafilha e algo terno apareceu no seu rosto. Leila, quero que saibas. A Vivian realmente tentou tornar a minha vida um inferno. Os primeiros meses após o nascimento da Eliana foram horríveis. Ela vinha todos os dias, criticava tudo, como eu alimentava, como dormia com a criança, como a vestia. O Ronald ficava em silêncio, mas olhava como se eu tivesse roubado algo deles. E o Dexter? Jocelyn respirou fundo. O Dexter descobriu a verdade, que foram os pais deles que causaram a nossa separação, que a Vivian me ofendia e humilhava constantemente e ele não fazia nada. E ele ficou furioso. Eu ouvia segurando a Laurel nos braços. Ele acalmou-se e encostou a cabeça no meu ombro. Ele afastou-os de nós, continuou Jocelyn. Não deixa a Eliana entrar. Não permite que eles entrem na nossa casa. Ele disse que, até que mudem, eles não fazem parte da nossa família. E agora eles estão desesperados. Percebem que podem perder a neta para sempre. Eu ouvia e dentro de mim lutavam 2 sentimentos. Alegria por Jocelyn, por Dexter finalmente ter encontrado coragem. E amargura, porque foi por ela que ele fez tudo isso, e por mim, eu vi o que ele fez. Nada.
Está feliz? Perguntou Jocelyn baixinho. Não sei, respondi honestamente. Estou feliz por si, de verdade, mas sinto amargura por ele não ter feito isso por mim, por eu não ter sido digna disso. Você é digna, Leila, só que ele não a amava como me ama. É injusto, mas é verdade. Eu sei. Eliana acordou e começou a chorar. Jocelyn pegou-a no colo e embalou-a. 2 mulheres, 2 bebés. 2 destinos entrelaçados por causa de um homem. Como ele está? Perguntei. Dexter? Ele está a tentar. Está realmente a tentar ser um bom pai, um bom parceiro. Mas às vezes vejo culpa nos seus olhos. Ele pensa em ti, na Laurel. Pergunta-se se fez a coisa certa. E o que achas? Acho que somos todos vítimas de uma situação que criamos juntos e agora vivemos com as consequências. Ela foi-se embora 1 hora depois. Trocamos números, prometemos manter o contato, mas ambas sabíamos que isso não iria acontecer. Éramos uma lembrança uma para a outra da dor, dos erros, do que poderia ter sido diferente. 1 mês depois, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Não atendi. 1 dia depois, tocou novamente. Então recebi uma mensagem da Vivian. Leila, precisamos de conversar. Por favor. Apaguei a mensagem. Não li as seguintes. Ronald também tentou entrar em contato. E-mails, mensagens. Ignorei tudo. Então tomei uma decisão. Mudar-me. Começar uma vida realmente nova. O salão estava a funcionar bem. Havia clientes suficientes. Mas esta cidade ficava muito perto dos Harrisons. Estava cheia de memórias. Eu precisava de um recomeço. Tara e eu discutimos isso uma noite, enquanto Laurel dormia. Tenha certeza? Ela perguntou. Sim, quero que o Laurel cresça longe deles, para que não haja nenhuma possibilidade de um encontro casual, nenhuma tentativa de contacto. Para onde vais? Pensava em Seattle ou Spokane. Algures não muito longe, mas também não muito perto. A Tara acenou com a cabeça. Então vou contigo. O quê? Achas que eu te deixaria ir sozinha? Somos parceiras, Lyle, nos negócios e na vida. Vamos juntas. Abracei-a e ambas choramos. De alegria, de medo, de alívio. Mudamo-nos para Spokane 3 meses depois. Alugamos um pequeno espaço no centro da cidade e transportamos o equipamento. Os clientes apareceram rapidamente. Tara tinha o dom de deixar as pessoas bonitas e eu sabia ouvir as suas histórias. O salão voltou a ser a nossa segunda casa. Marcos vinha nos visitar todos os meses. Dizia que era negócios, mas ambos sabíamos que não era verdade. Ele chegava na sexta-feira à noite e ficava até domingo. Nós passeávamos no parque com Laurel, preparávamos o jantar juntos, assistíamos a filmes. Nada sério, nada oficial, apenas tempo juntos. Certa vez, ele disse: você sabe que eu quero mais, não é? Eu sei, mas eu posso esperar o tempo que for preciso. Por quê? Porque você vale a pena. A Laurel completou 1 ano quando uma quantia extra chegou à conta. $5.000, sem explicações, sem bilhete, apenas uma transferência. Liguei para o banco, verifiquei o remetente. Dexter Garrison. No mês seguinte, mais 5.000. E mais, e mais. Eu não entendia o que estava a acontecer, até que a Jocelyn me ligou. O Dexter está a enviar mais dinheiro? Mas por quê? Porque se sente culpado, porque percebe que te magoou. Ele não pode mudar o passado, mas está a tentar corrigir pelo menos alguma coisa. Eu ouvia e sentia novamente a mesma amargura. Ele estava a fazer isso agora, mas não quando eu precisava. E os pais dele, não pressionam-te? Perguntei. Eles estão desesperados. O Dexter não os deixa ver a Eliana nem o nosso filho. Sim, temos um segundo filho, um menino, Owen, e o Dexter disse-lhes que, até mudarem de verdade, não verão os netos. E eles estão a tentar mudar? Estão a tentar parecer que sim, mas o Dexter vê através deles. Ele mudou, Leila. Ficou mais forte, mas isso custou-lhe muito. Tudo bem, eu disse.
que eles vivam com isso. Uma semana depois, chegou uma carta da Vivian, escrita à mão em papel bonito. Quase a deitei fora sem abrir, mas decidi lê-la. Querida Leila, sei que não tenho o direito de me dirigir a si, sei que lhe causamos dor, mas peço-lhe que nos dê uma oportunidade. Dá-nos a oportunidade de fazer parte da vida da Laurel. Estamos dispostos a corrigir tudo, dispostos a pedir desculpa de verdade. Por favor, Vivian. Li a carta 2 vezes. Depois, rasguei-a e deitei-a fora. No mês seguinte, chegaram 10.000 na conta. De Vivian e Ronald. Não toquei no dinheiro. No mês seguinte, mais 10. E mais. Tara perguntou: vais responder-lhes? Não. Eles estão a tentar. É tarde demais. Eles tiveram a sua oportunidade. Muitas oportunidades. Aproveitaram-nas para me ofender, humilhar. Agora vivem com as consequências. Mas Laurel não precisa deles. Interrompi. Ele teme a mim. Tente a ti, Marcos. Pessoas que o amam de verdade. Os Harrison só trariam veneno. Se eles realmente querem netos, tem a Jocelyn com o filho e a filha. Se eles não conseguem nem que o Dexter os deixe ver os netos, eu muito menos vou responder. Ela acenou com a cabeça sem discutir. Agora, Laurel tem 3 anos e meio. Ele fala frases completas, corre pela sala, ri quando Tara faz penteados engraçados nele. Marcos vem todos os fins de semana e Laurel já o chama de tio Mark. Ainda não há nada oficial entre nós, mas ambos sabemos que estamos a caminhar na direção certa. Dexter continua a enviar dinheiro, pensão alimentícia e quantias adicionais. Abriu uma conta separada para o Laurel. Quando ele crescer, decidirá por si mesmo o que fazer com isso. Vivian e Ronald também enviam dinheiro. Não toco no dinheiro deles, não respondo às cartas. Às vezes penso na Jocelyn, como ela está lá, se está feliz, se o Dexter se tornou o homem que ela queria, mas não entro em contato, aquela vida acabou, começou uma nova. Hoje estou no salão, olhando pela janela para a cidade na primavera. Laurel dorme num cantinho, numa caminha que colocamos no lugar do carrinho. Tara corta o cabelo de uma cliente, rindo de alguma piada. Marcos prometeu passar aqui a noite com pizza. Olho para o meu reflexo no espelho. Uma mulher de 30 anos, com cabelo comprido, de avental de trabalho. Cansada, mas satisfeita. Não é uma vida perfeita, mas é a minha, verdadeiramente minha.